Vamos então resolver a quarta parte do conjunto de exercícios de problemas e desafios complementares. Este conjunto de exercícios tem duas perguntas, cada uma das quais com várias linhas. Vamos então começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: a Tagarela é uma nova empresa de comunicações. O preço P em cêntimos de uma chamada telefónica feita através desta empresa é calculado da seguinte forma: o preço é igual a 8 mais o número de segundos de conversação para além de 1 minuto vezes o preço em cêntimos por segundo de uma conversação para além de 1 minuto. Nesta fórmula, 8 é um valor fixo em cêntimos para pagar o início de qualquer chamada. Até ao fim do primeiro minuto de conversação não há qualquer acréscimo de preço, portanto o custo é apenas 8 cêntimos. Para além do primeiro minuto, o preço por segundo em cêntimos é calculado de acordo com o seguinte tarifário. Temos aqui o tarifário normal, o tarifário económico e depois temos a combinação das distâncias. Se for uma distância inferior a 15 km, temos estes preços. Se for uma distância entre 15 e 35 km, portanto que é uma chamada regional, enquanto a primeira é uma local, temos estes. E finalmente, para distâncias maiores, a 35 km, isto é, chamadas nacionais, temos este conjunto de preços. Apenas uma das afirmações seguintes é correta. Qual é? Para a afirmação que rejeitaste, indica uma razão. Portanto, temos aqui duas afirmações. A primeira afirmação é que a correspondência que a cada preço P em cêntimos faz corresponder o número de segundos de conversação de uma chamada telefónica é uma função. A segunda afirmação é que a correspondência que faz corresponder o número de segundos de conversação de uma chamada telefónica ao preço P em cêntimos dessa chamada é uma função. Temos aqui então os gráficos traçados no GeoGebra relativos a estas funções, isto é, a relação entre o custo, a duração da chamada no eixo X e o custo em cêntimos no eixo dos Y. Temos estas seis retas, que são exatamente estas 6 combinações. Vamos então ver a primeira afirmação. Esta afirmação diz-nos o seguinte: a correspondência que a cada preço P em cêntimos faz corresponder o número de segundos de conversação de uma chamada telefónica é uma função. Isto não é verdadeiro, isto não é uma função, porque a um determinado preço nós temos várias durações, porque aqui nesta afirmação não especifica que é para um tarifário. Portanto, para este preço nós temos várias durações. Se fosse dito aqui para este preço a um determinado tarifário corresponde uma duração, isso seria uma função. Neste caso não. Portanto, vamos ver os requisitos para ser função. Existe uma correspondência, neste caso, do custo para a duração da chamada. Isto é, neste caso é uma função de y para x. Não é? Neste caso, o domínio está no eixo dos y e o contradomínio está no eixo do x. Portanto, existe uma correspondência no conjunto de partida, que é o custo da chamada, para o conjunto de chegada, que é a duração. Existe, efetivamente. A todo elemento do conjunto de partida tem que corresponder um elemento do conjunto de chegada. Aliás, corresponde até mais do que um. Mas o terceiro requisito não é cumprido, porque a um elemento do conjunto de partida tem que corresponder a um único elemento do conjunto de chegada, e neste caso não. A um elemento do conjunto de partida, portanto a este custo, correspondem várias durações consoante o tipo de chamada. Portanto, isto não é uma função. No caso da afirmação 2, a correspondência que faz corresponder o número de segundos de uma conversação, uma chamada telefónica ao preço P em cêntimos dessa chamada, é uma função. E, efetivamente é uma função. Para uma determinada duração de segundos da chamada e para um determinado tarifário, porque neste caso já especifica o tarifário, diz aqui uma chamada telefónica ao preço P, isto obtece um determinado tarifário em cêntimos, é uma função, porque para cada duração e um tarifário existe apenas um custo. Portanto, para esta duração e para este tarifário aqui, representado por esta reta, existe este custo. Para o tarifário seguinte já existe outro, para o seguinte outro ainda, e assim sucessivamente. Não é? Temos aqui os vários tarifários, portanto os vários custos. Portanto, podemos concluir, recorrendo aos requisitos para que seja uma função. O conjunto de partida, neste caso, já é o eixo do x, o conjunto de chegada já é o eixo dos y, isto é, o conjunto de partida é a duração da chamada, as durações das chamadas, e o conjunto de chegada é o custo das chamadas. Portanto, existe uma correspondência no sentido do conjunto de partida para o conjunto de chegada, é verdadeiro. A todo elemento do conjunto de partida tem que corresponder um elemento do conjunto de chegada, também é verdadeiro. E cumpre o terceiro requisito que o anterior não cumpria. Isto é, a um elemento do conjunto de partida tem que corresponder um único elemento do conjunto de chegada. Né? Porque a uma determinada duração, para um determinado tarifário, apenas existe um custo.
Portanto, para cada preço tipo de chamada telefónica, existe uma correspondência unívoca entre o tempo de uma chamada e o seu custo. Portanto, esta é a afirmação verdadeira. A linha 2, observa a seguinte tabela. Temos aqui a hora em que se realizou a chamada, a distância de telefones, tempo de conversação e o preço da chamada em cêntimos. Pretende que se calcular o preço tendo em conta estes parâmetros. Vamos ver caso a caso, a primeira linha. Portanto, neste caso, a chamada foi efetuada às 17 horas, significa que o tipo de chamada é uma chamada normal, né? Portanto, o período 17 horas é neste período normal, aqui horário normal, fica aqui algures. Depois, a distância é de 400 km, isto é maior que 35 km, portanto é uma chamada nacional. Aliás, aqui nós verificamos aqui, portanto é nacional. E sendo horário normal, o custo por segundo, para além do primeiro minuto, é 0,3 cêntimos. A duração da chamada é 59 segundos, portanto é inferior a 1 minuto. Se é inferior a 1 minuto, vai ter o custo mínimo, que é os tais 8 cêntimos, não é assim que nós já vimos? 8 cêntimos. Aqui dá esta diferença, o número de segundos acima do minuto, que é acima dos 60, é 0, portanto, vezes 0,3 é 0, portanto 8 cêntimos, ou seja, 0,08 euros. No segundo caso, temos a chamada realizada às 19 horas, significa que é do tipo normal, portanto é aqui também, é no período normal. A distância é de 35 km, portanto é uma 35 km maior ou igual que 15 e menor ou igual que 35, portanto é uma chamada regional e como é normal é 0,2 cêntimos por segundo. A duração da chamada é 60 segundos, portanto 1 minuto, está abrangido pelo custo mínimo, portanto também é 0. Aqui temos os tais 0,2 cêntimos que nós tínhamos visto aqui, não é assim? Mas neste caso não vai influenciar porque o número de segundos acima de 1 minuto é 0. Portanto, continua a ser 8 cêntimos, ou seja, 0,08 euros. No terceiro caso, temos a chamada efetuada às 22 horas. 22 horas significa que é neste período aqui do económico. Significa que é uma chamada do económica. A distância é 10 km, portanto inferior a 35 km, portanto é uma distância local. Como está no período económico, significa que o custo por cêntimo, além do minuto, vai ser 0,07 cêntimos, certo? A duração da chamada é de 78 segundos, portanto se vai acima de 1 minuto já vai ter que pagar qualquer coisa acima dos 8 cêntimos, que é o custo mínimo. Vamos ter então 8 cêntimos, temos então 78 menos 60, que é menos 1 minuto, dá 18 segundos, vezes 0,07, que é o que nós vimos aqui, né? Portanto 0,07. Isto dá 1,26, ou seja, dá 9,26 cêntimos, ou seja, 0,0926 euros. À linha 3, o João vive no Porto e efetuou uma chamada de sua casa para Portimão com a duração de 2 minutos e 15 segundos. Quanto irá pagar pela chamada, sabendo que foi feita às 12 horas? Portanto, a duração da chamada é 2 minutos e 15 segundos, é maior que 1 minuto. Portanto, vamos converter isto em segundos. Portanto, 2 vezes 60 mais 15, ou seja, 120 mais 15, ou seja, 135 segundos. 12 horas, a chamada foi feita às 12 horas, significa que o tipo de chamada é uma chamada normal, né? Está no período entre as 12 e as 21, portanto é um período normal. A distância de Portimão é superior a 35 km, portanto é uma chamada nacional. E, portanto, recorrendo à fórmula, nós vamos ter 8 cêntimos mais 135 menos 60, para calcular o número de segundos que vai além do minuto, vezes 0,3 cêntimos, vamos verificar aqui, portanto é uma chamada nacional no período normal, né? Portanto é 0,3 cêntimos. Isto dá 8 mais 75 vezes 0,3, ou seja, 8 mais 22,5, ou seja, 30,5 cêntimos, ou seja, 0,305 euros. À linha 4, a Inês gastou 17,45 cêntimos numa chamada telefónica que efetuou de sua casa às 22 horas para o João, que mora a 80 km de distância. Quanto tempo durou a chamada? Portanto, neste caso, temos o custo da chamada igual a 17,45 cêntimos. A chamada foi feita às 22 horas, significa que o tipo de chamada é chamada económica. Portanto, 22 horas significa que é algures aqui. A distância é 80 km, é superior a 35 km, portanto é uma chamada nacional.
recorrendo à tabela, nós sabemos que é uma chamada nacional no período económico, portanto é 0,21 cêntimos por segundo. Vamos desenvolver aqui o segundo membro, fica 17,45 é igual a 8 mais 0,21 vezes t segundos, isto é propriedade distributiva, menos 60 vezes 0,21. Portanto, ficamos então com 8 mais 0,21 ts menos 0,21 vezes 60. Vamos isolar a variável t no segundo membro, neste caso, depois trocamos os membros e passamos os números para o primeiro membro. Portanto, fica 17,45 menos 8, está a somar, passa para o primeiro membro a subtrair, e aqui 0,21 vezes 60 dá 12,6, está a subtrair no segundo membro, no primeiro membro fica a somar. Portanto, temos a variável no segundo membro, trocamos os membros e a equação mantém-se equivalente. Portanto, fica 0,21.ts é igual ao que estava no primeiro membro. Efetuando esta operação algébrica, isto é igual a 22,05. Ora, resolvendo em ordem a TS é igual a 22,05 a dividir. Dividir porquê? Porque 0,21 está a multiplicar por T. Dividir por 0,21, isto dá 105 segundos, ou seja, 1 minuto e 45 segundos. Portanto, 60 mais 45 dá 105, portanto, 1 minuto e 45 segundos. Portanto, a duração da chamada foi de 1 minuto e 45 segundos. À linha 5, o Pedro e a Ana têm o hábito de falarem ao telefone todos os dias às 22 horas, antes de se deitarem. Na segunda-feira passada falaram durante 3 minutos e meio e gastaram 18,5 cêntimos. O que podes dizer acerca da distância entre as casas dos dois amigos? Justifica a resposta. Portanto, eles falaram às 22 horas, significa que foi uma chamada do tipo económica. A duração da chamada foi 3 minutos e meio. Portanto, convertendo 3 minutos e meio segundos dá 3,5 vezes 60 dá 210 segundos. O custo da chamada foi 18 cêntimos e meio. Portanto, substituindo na fórmula, e podemos calcular sempre um dos parâmetros, desde que conheçamos todos os outros, excetuando um. Temos aqui várias variáveis, é o preço, é o número de segundos da chamada e o custo e o tarifário. Portanto, se conhecemos dois dos parâmetros e desconhecemos o terceiro, conseguimos calcular esse terceiro sempre. Portanto, fica aqui neste caso 18 cêntimos e meio, igual a 8 mais 210, que é a duração da chamada, menos 60, é para calcular o número de segundos acima de 1 minuto, vezes o custo tarifário, neste caso é o que nós pretendemos calcular, CT. Portanto, fica 18,5 é igual a 8, 150 vezes o custo. Vamos isolar o custo no segundo membro, depois trocamos os membros. Fica 18,5 menos 8, ou seja, 10,5, é igual a 150 segundos vezes o custo unitário. O custo tarifário vai ser igual a 10,5 a dividir por 150, ou seja, dá 0,07 cêntimos por segundo. É evidente que se é igual a 0,07 cêntimos por segundo, significa que é uma chamada local no horário económico. Cá está, nós já sabíamos que era no horário económico, não é assim? Portanto, seria nesta coluna. 0,7 nesta coluna é única, mas de qualquer modo, na conjunção dos dois parâmetros, isto é, horário e distância, dá exatamente este tarifário. Vamos então ver o último exercício, o exercício 14, que diz o seguinte: por vezes o comprimento da diagonal do ecrã de um televisor ou de um computador é indicado em polegadas. Este símbolo com duas vírgulas em cima. No gráfico que se segue, podes ver a relação aproximada existente entre esta unidade de comprimento e o centímetro. Portanto, no eixo do X temos polegadas e no eixo dos Y temos centímetros. Portanto, a 0,5 polegadas corresponde a 1,27 centímetros, a 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros e por aí adiante. Portanto, esta é a relação entre as unidades de medida. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Portanto, justifica que o gráfico representa uma função. Para que este gráfico represente uma função, tem que cumprir 3 requisitos. O primeiro requisito tem que haver uma correspondência no sentido do conjunto de partida, por exemplo, polegadas para centímetros, efetivamente existe. Toda a medida em polegada corresponde a uma medida em centímetros. Segundo requisito, a todo o elemento do conjunto de partida tem que corresponder um elemento do conjunto de chegada, efetivamente corresponde. A 0,5 polegadas corresponde a 1,27 centímetros e por aí adiante. Por exemplo, a 2,5 polegadas corresponde a 6,35 centímetros. Portanto, cumpre este requisito.
O terceiro requisito é que um elemento do conjunto de partida tem que corresponder a um único elemento do conjunto de chegada. Efetivamente corresponde. Portanto, se corresponde, significa que estamos perante uma função. O quarto requisito não é significativo e não implica ser ou não ser uma função. Qualquer elemento do conjunto de chegada pode ser correspondência de mais de um elemento do conjunto de partida. Neste caso, isto não se cumpre, porque a um elemento, a um valor de polegada, corresponde apenas um valor em centímetros, não podia deixar de ser. Portanto, o gráfico cartesiano representa uma função. A linha 2 representa a função através de uma tabela. Portanto, para representarmos a função através de uma tabela, temos, no fundo, duas linhas. Portanto, a abscissa P corresponde aos valores no eixo das abscissas e a ordenada C correspondente ao respectivo valor no eixo das ordenadas. A 0 polegadas vai corresponder 0 cm, a meia polegada corresponde 1,27 cm, a 1 polegada corresponde 2,54 cm, a 1 polegada e meia corresponde 3,81 cm, a 2 polegadas corresponde 5,08 cm e a 2 polegadas e meias corresponde 6,35 cm. Na linha 3 indica o domínio e o contradomínio da função. O domínio é o conjunto de todos os objetos possíveis. Neste caso são os objetos cujas abscissas correspondem aos respectivos pares ordenados representados no gráfico, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. E o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis, neste caso as ordenadas correspondentes a estas abscissas, ou seja, 0, 1.27, 2.54, 3.81, 5.08, 6.35. O 3 não entra como elemento do domínio porque não está definido para ordenado. Né? Se tivesse definido, se tivesse o correspondente valor e o ponto marcado no gráfico cartesiano, entraria o 3. Neste caso não entra porque não faz parte do conjunto par de pontos definidos nesta função. A linha 4 estima em centímetros o valor de 2,25 polegadas. Portanto, o que se pretende saber é que para um valor de polegadas igual a 2,25, que é um valor intermédio entre 2 e 2,5, qual é o correspondente valor em centímetros? Temos que partir de uma razão. Esta razão pode ser calculada de várias maneiras, utilizando vários quocientes. Por exemplo, 1,27 cm está para meia polegada, assim como 2,54 cm está para uma polegada, assim como 3,81 cm está para uma polegada e meia e por aí adiante. Portanto, esta razão é sempre constante. É evidente que a razão principal é esta. Uma polegada corresponde a 2,54 cm ou 2,54 cm corresponde a uma polegada. Vamos resolver este problema por dois métodos. O primeiro método, vamos utilizar a regra 3 simples. Sabemos que uma polegada corresponde a 2,54 cm, então 2,25 polegadas corresponderá a x centímetros. Portanto, temos então x vezes 1 é igual a 2,25 vezes 2,54, onde x é igual a 2,25 vezes 2,54 dividido por 1. Isto dá 5,715 cm, ou seja, arredondado às centésimas, 5,72 cm. No segundo método, vamos utilizar a propriedade fundamental da igualdade, no fundo é do mesmo tipo. Sabemos que a 1,27 cm corresponde a meia polegada, portanto, a 2,25 polegadas corresponderá a x centímetros. Produtos meios igual a produtos extremos. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, temos então 0,5x é igual a 1,27 vezes 2,25, onde x é igual a 1,27 vezes 2,25 a dividir por 0,5. Dividir porque 0,5 está a multiplicar por x. Portanto, isto é igual a 5,715, ou seja, 5,72 cm.